pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e se cuidando também, cuidando dos demais, cuidando da sociedade de uma maneira geral. Atentos sempre, né, às reivindicações e às orientações da OMS e conseguindo estudar dentro da medida do possível, né? Nós aqui, os professores, estamos fazendo uma força-tarefa, né, um esforço grande para a gente continuar aí, conseguir contribuir com as aulas e com essa possibilidade que a gente tem aí mais remota de fazer aí o nosso trabalho. Então, hoje nós vamos dar continuidade a uma discussão que a gente vinha tendo, né, nas aulas anteriores sobre indústria cultural e meios de comunicação. Meu nome é Eduardo Miranda, sou professor de Sociologia e hoje a gente vai, para além dos conceitos que a gente viu nas aulas anteriores, né, principalmente o conceito de indústria cultural, nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências, sobre as sequelas, digamos, de uma indústria voltada para a ideia do cultural, para a ideia da informação e do consumo, né? Onde que a gente consegue identificar e quais são os impactos que essa indústria cultural tem causado aí nas questões mais contemporâneas, mais atuais. Então vamos dar uma olhadinha lá no que eu preparei, baseado aí também no livro que vocês podem ir acompanhando aí, que vocês têm em mãos. Primeiro lá, a primeira parte do texto vai falar um pouquinho sobre a questão da indústria cultural no nosso tempo de não trabalho. O que seria isso? Seria uma ideia, né, um conceito também criado pelos autores que criaram o termo indústria cultural, para dizer que basicamente essas produções, né, essas mercadorias que são produzidas a partir de uma lógica da indústria cultural, chegam também na nossa vida no que eles estão chamando de tempo de não trabalho, ou seja, naquele tempo que poucos de nós, inclusive, temos, que é o tempo que a gente não está trabalhando. Então, se a gente pensar lá num trabalhador regular, né, numa pessoa que trabalha numa profissão com carteira assinada, geralmente ele trabalha 44 horas por semana, que é mais ou menos 8 horas por dia, né? Se a gente pensar que durante quase uma parte importante, um terço do dia a gente dorme, a gente tem que descansar, né? Todos nós deveríamos, pelo menos, descansar, são mais 8, e o dia tem 24 horas, então sobrariam, entre aspas, essas 8 horas de não trabalho e que a gente está acordado, né, disponível. Mas a gente sabe que nessas 8 horas, o dia a dia da vida prática das pessoas também nos consomem e nós também consumimos uma série de coisas nesses dias por causa de uma sociedade de consumo. Então, muitas vezes a gente tem que ir ao mercado, a gente tem que cozinhar para os filhos, a gente tem que fazer a tarefa de casa e acompanhar a educação dos filhos, a gente tem que ajudar a família em algum aspecto, a gente tem que consertar alguma coisa que não funciona em casa, a gente tem que conversar com o vizinho, Então, na verdade, a gente tem um tempo muito escasso, né, muito pequeno para alguma coisa que seja de ordem mais informacional, cultural e educativa. Estou pensando assim, a vida adulta, né, das pessoas. Então, ele vai mostrar que basicamente, nessa primeira parte do texto, vai mostrar que as produções, né, as mercadorias oriundas dessa lógica da indústria cultural tentam atuar principalmente nesse período do dia das pessoas, né? E é muito, o tom dessa questão é muito do entretenimento, né? A gente tem muito essa arte quase que da questão lúdica, né? Da pessoa simplesmente sentar ali na frente da televisão, na frente da internet, se tiver acesso, né? E poder ter alguma forma de entretenimento. Então, muito da produção, muito da lógica dessa produção mais artística e cultural é voltada para questões de entretenimento, porque elas, como a gente viu nas aulas anteriores, também reduzem a capacidade crítica de pensamento, né? Não é pelo menos o propósito direto do entretenimento, né? O entretenimento tem outras facetas, muitas vezes o entretenimento usa também, o bom entretenimento, né, ajuda também nesse sentido, mas ele é mais escasso, né? Ele é mais a exceção. A grande regra é aquela coisa mais alienante mesmo, que joga aí para a gente basicamente ter algum tipo de diversão e mais do que apenas, ou a principal, a reflexão, né? Então, nesse sentido, a gente tem que pensar esse tempo livre, que liberdade é essa, né? Da onde que a gente pode dizer que a gente tem essa liberdade quando a gente não está no trabalho, né? Porque a gente tem tantos outros afazeres que vão quase que se impondo na nossa vida prática e tantos apelos ao consumo que a gente acaba tendo que relativizar essa liberdade, né? Será que a gente realmente tem uma liberdade de tempo, né? A gente tem um tempo livre mesmo, ou esse tempo livre já está condicionado, já está, digamos assim, carimbado para várias questões que você tem que fazer compras, você tem que
assistir lá o jornal, você tem que fazer não sei o quê, você tem uma série de coisas do dia a dia prático que às vezes a gente não tem nem como não fazer, né? E é isso que eles estão ali questionando. Eu trouxe aqui isso não está citado no livro, mas eu trouxe aqui como uma sugestão, que vocês escutem. Eu gosto muito, né? É uma questão de gosto, mas é uma banda da minha geração, né? Digamos assim, da minha época, que é o Paralamas do Sucesso. Eles têm uma música muito interessante para essa discussão mais acadêmica, que se chama Capitão da Indústria. Se vocês puderem escutá-la, né, essa música, coloca lá no YouTube, e vocês prestem bastante atenção na letra, por exemplo, que é bem legal. De certa forma, em algum momento ali do material didático de vocês, a gente trabalha ela, eu não me lembro de cabeça, mas porque ela é muito explicativa, né? Provavelmente o Herbert Viana estava muito atento a essa discussão mais acadêmica da questão da indústria cultural, e não me parece que é à toa que ele deu o título da música de Capitão da Indústria, né? Ela tem algumas referências a essa discussão, vale a pena dar uma olhadinha lá com calma. Bom, então a gente tem lá uma visão, e aí é o que eu chamei no começo da aula de hoje, mais sofisticada. A gente precisa, para sofisticar, digamos assim, esse debate, para não ficar só num debate aqui meramente, a gente precisa trazer as referências e os métodos, os dados, as pesquisas, né? Aí a gente já está mais perto de uma discussão científica e não tanto da opinião das pessoas sobre o assunto do consumo, o assunto da indústria cultural. Quando a gente vai nos autores, nos livros, que são nossas referências para esse debate, a gente vai perceber em dois autores coisas muito interessantes. No primeiro dele vai ser o Marx, que vai falar sobre o fetiche da mercadoria. O que seria o fetiche? Seria essa ideia quase que mágica, né? Quase que subjetiva, de que os produtos eles não trazem apenas os valores materiais deles, né? Eles trazem um apelo simbólico, um apelo comercial, um apelo de distinção, inclusive social, muito forte. Então, as pessoas não compram apenas um casaco, né? Uma roupa. Elas compram uma marca, elas compram uma ideia, elas compram um estilo de vida. E muitas vezes as marcas, a publicidade, ela opera nessa lógica, né? Não é só na lógica da produção da matéria e do produto, como a gente tinha nos capitalismos anteriores. Hoje eu diria que principalmente a gente atua muito nessa fabricação do que o Marx chamou de fetiche, porque isso está sempre no campo abstrato, no campo subjetivo, quase que no campo como uma mágica, né? Que algumas marcas, alguns produtos hoje têm no imaginário, no subjetivo das pessoas. É só pensar o peso, por exemplo, que hoje tem um celular para um adolescente, né? Um adolescente sem celular hoje, ou sem o celular de última geração, ou que tenha minimamente as funções esperadas de um celular smartphone, por exemplo, é quase que uma obrigação para o jovem, né? E aí a gente sabe que muitas realidades, né, do Brasil, a grande maioria, infelizmente, dos jovens do Brasil não tem a possibilidade de ter um celular de última geração. E aí a gente vai abrindo o leque para várias questões que vão desde o tipo a pirataria, né, como uma forma de se chegar a essas marcas, a esses modelos, digamos, subjetivos de consumo e de felicidade, né, até a questão da violência, né, que se impõe na medida de que as pessoas, tendo a certeza e a identificação de que não vão conseguir ter recursos para obter esses produtos, essas marcas, elas acabam, inclusive, lançando mão, muitas vezes, da violência para terem... Tamanha é a força, a necessidade de você ter esse tipo de acesso a esses bens de consumo, né? Então, o Marx chamou tudo isso de fetiche da mercadoria, quase como uma coisa subjetiva, abstrata, que envolve também a explicação para esse consumo. E numa discussão mais recente, a gente vai chamar isso de ostentação, ou até de uma questão, como a foto ali nos sugere, né, de uma questão de você usar dos produtos ou do consumo como uma distinção social, mostrando para a sociedade, através das redes sociais, tal, que você tem acesso a alguns bens de consumo. E aí, claro, você não está mostrando apenas que você tem acesso a esses bens de consumo, você está mostrando no limite como que é a sua vida, qual que é o seu estilo de vida, o que você entende por consumo, por produtos, por marcas e etc. E tudo isso é mais subjetivo até do que a questão material do consumo em si. E a gente tem também aquele apelo, né, ou aquele apreço, que é muito mais recente agora, de uma sociedade mais do consumo,
a ostentação, ou seja, a compra pela compra, quase que sem nenhum tipo de cuidado com a questão ambiental, por exemplo, que é uma agenda que provavelmente vai se impor por necessidade no futuro, já há alguns sociólogos falando nesse sentido, e também com a produção desses produtos, né? A gente não sabe no limite como é que esses produtos chegam, né? Se todo brasileiro soubesse que nos seus telefones celulares muitas vezes tem muita questão de corrupção, muita questão de trabalho escravo, né? As pecinhas que formam o nosso celular ali muitas vezes têm origens muito complicadas. Talvez esse consumo não fosse tão, assim, não desse tanta sensação, uma sensação tão boa, né? Porque a gente sabe que ali tem um monte de sofrimento humano, e sofrimento humano não costuma vender, não costuma atrair, as pessoas não costumam tirar selfie do sofrimento humano. Elas tiram selfies assim, felizes, que trazem sensações que muitas vezes são simplesmente mentiras, né? São irreais, que é o que o Marx estava chamando ali de fetiche da mercadoria. Um outro autor mais contemporâneo é o Pierre Bourdieu, esse moço aqui da foto, que também vai ter uma visão próxima desse tipo de consumo, né? Desse tipo de distinção social que o consumo, ou seja, o acesso a alguns bens materiais, causam na vida prática das pessoas. Ali, nessa parte, o texto ele é bem completo, penso eu. Aqui eu só trouxe algumas menções, né? O Bourdieu, portanto, vai dizer que, além do consumo em si, para satisfazer alguma necessidade material, o consumo também tem esse aspecto mais sociológico, mais de distinção social, quase que abstrato, né? Que não está no consumo em si, mas está no que ele representa perante a sociedade. E aí ele tem um conceito importantíssimo para trabalhar essa ideia, que é o conceito de hábitos, que é basicamente esse sistema, né, essa estrutura que vai orientando os indivíduos através da sua socialização, da onde eles estão, né, na sua família, na sua escola, na sua comunidade, no seu trabalho, essas instituições sociais clássicas, que vão mostrando mais ou menos o que ele deve ou não pensar e agir, né? Então a gente é sempre muito preso a essas expectativas que essas instituições mais próximas de nós têm de nós mesmos. E aí ele está chamando isso de hábitos, né? A gente espera de um jovem de classe média, adolescente, uma coisa diferente de um jovem de periferia ou que tem muita dificuldade econômica, assim como a gente espera também de um jovem que não é de outra cultura, é um jovem indiano, tem uma leitura e uma visão da sexualidade, por exemplo, bastante diferente, ou um japonês, ou um ocidental, né? Tem uma visão muito diferente do mesmo jovem, no sentido cronológico de idade, de um brasileiro, que já vê a sexualidade de uma maneira com menos tabus, com menos preconceitos e tal. Então, é isso que ele está chamando de hábitos, né? Essa caixinha, digamos, que todo indivíduo está inserido, né? E essa caixinha são as instituições sociais que vão nos socializando, e se elas vão nos socializando, elas vão nos passando mais ou menos o que são maneiras importantes e pertinentes e esperadas de se pensar e de se agir. E a gente está sempre negociando, digamos assim, as nossas maneiras de pensar e de agir baseado nesse hábitos, né, que todos nós estamos inseridos. Ok? Por último, pessoal, eu sugiro, né, não está lá no material de vocês, um documentário que é muito famoso, muitos de vocês já devem ter até visto, que se chama A História das Coisas, que vai mostrar justamente essa parte que o fetiche da mercadoria, que eu mencionei antes, ou que o Bourdieu também vai trabalhar, que o consumo pelo consumo às vezes esconde, né, ou propositalmente não mostra, pelo menos, que é a ideia da onde elas vêm, né, por isso chama A História das Coisas. Muitas vezes a gente não sabe a origem desses produtos, a gente só compra lá na ponta, né, lá na loja e no mercado. E se a gente soubesse, vai dizer o documentário, muitas vezes esses produtos talvez não fossem nem tão valorizados na nossa cultura, porque muitas vezes eles escondem coisas muito tristes e muito perigosas, inclusive, para pensar, por exemplo, as questões ambientais. Sugiro que vocês assistam, então, fica o link ali, mas se vocês colocarem no YouTube documentário História das Coisas, vocês acham com facilidade. Era isso por hoje, pessoal. Até mais. Espero que vocês estejam bem, né? Que vocês se cuidem. E a gente se encontra no próximo, na próxima aula, aí, na próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.